Glória a Jesus. Saúdo a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Quem tiver ligado, a graça está aqui, tá? Esse é o momento. Que os irmãos continuam na mesma fiação, a graça está aqui, meus irmãos. Aleluias. Eu uso das palavras do Jefferson a minha. Você tem total liberdade de adorar o Senhor. Você não está num país que tem restrição. Este é o momento de você glorificar o Senhor. Aleluias. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade e toda a liderança, pela confiança de estar ministrando a palavra do Senhor, amém? De glorificar, Ele é digno, Ele é digno. Só para aumentar a sua fé, meus irmãos, só vou te dar dois textos rapidinho, só para aumentar a sua fé, o que aconteceu aqui neste momento, e que a partir de hoje, você venha adorar de uma forma diferente. Eu vou até pedir para os irmãos um pouquinho de paciência, eu estou com um pouquinho de dor de ouvido, então estou com o ouvido tapado, então às vezes a voz vai sair baixo, vai sair um pouco alto, os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, tá? Rapidinho um textinho que fala sobre a adoração que aconteceu aqui agora, que fala sobre cura, fala sobre bênção, dois textinhos, os irmãos conhecem, Deus abençoe, meu querido, os irmãos conhecem a passagem do centurião, que ele chegou até Jesus, ele estava com um servo, ele estava com um servo paralítico, mas ele chegou até Jesus, ele falou, Jesus, cura o meu servo, e aí Jesus falou, eu vou, fala onde que eu vou curar ele. Aí ele falou assim, não, Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor entre debaixo do meu teto, que entra na minha casa. E Jesus ali se admirou, ele falou, ué, como assim? Aí ele falou, Jesus, basta só uma palavra. Mas o que me chama a atenção não é só isso, porque o centurião romano, ele trouxe consigo uma coisa, o que? A fé. Ele foi até Jesus e falou, Senhor, basta só uma palavra. E Jesus ali se admirou com o que ele falou. Ele falou, nunca houve em Israel tanta fé assim. O que eu aprendo com esse texto e eu vou passar para a igreja? Além da fé que ele trouxe com ele, uma coisa, ele foi até Jesus, mas na mesma hora o servo dele foi alcançado, foi recebido a bênção. Isso aqui não veio do Google, mas sim do Espírito Santo que me deu. A bênção foi até o servo dele, tanto que no texto em seguida vai falar que na mesma hora ele recebeu a cura. O que eu falo para a igreja? Você está glorificando aqui, está adorando? A graça do Senhor está indo lá, pode crer nisso. Você está adorando, no momento que você estiver adorando aqui, a bênção vai estiver lá aonde que você precisa. Outro texto que também me diz, que é lá em Atos, que diz a mesma coisa, que eu adoro esse texto, eu amo muito, que diz de Pedro. Pedro, ele está preso, mas tinha uma igreja orando. Olha só o momento diferente. Enquanto Pedro ele estava preso ali, tinha uma igreja orando, tinha uma igreja adorando, tinha uma igreja buscando. E o Senhor, o anjo do Senhor enviou e libertou Pedro na mesma hora. Libertou Pedro, tirou ele da cadeia, daquelas correntes. O que eu quero dizer? Tanto que a fé dos irmãos era tanta, que Pedro pegou, foi lá, bateu na porta, sou Pedro. E eles nem creram, de tanta fé ali. Mas o que me implica dizer é o quê? A igreja estava orando. Estava ali, buscando, adorando, glorificando. E Pedro estava recebendo a cura. Pedro estava recebendo a libertação. Então que você venha adorar o Senhor onde você está, na sua casa, onde estiver, o Senhor ele vai dar bênção, amém? Creia somente, meus irmãos. Glória a Jesus. Pode glorificar, Ele é digno. Eu gostaria de destacar um texto que o Senhor vem falando muito no meu coração. Jovens diante do monte, fica ligado, tá? Fica ligado. Glória a Jesus. Gênesis 43, 11. Gênesis 43, 11. O tema dessa mensagem chama Presentes de Jacó, tá? Presentes de Jacó. O Jacó aqui, meus irmãos, ele vai ser o nosso protagonista, tá? Tanto na maneira que ele foi o aliado na vida de José, ele deu 6 presentes pro José, o Jacó. Então ele vai ser aqui, simplificando, o Espírito Santo, tá? Ele vai representar o Espírito Santo. E o José, ele vai representar cada um de nós. E que nós venhamos aprender com o Espírito Santo, com o presente que ele vai nos dar, e que nós venhamos aplicar na nossa vida. E a gente vai entender a importância para nos dias de hoje aplicarmos nas nossas vidas cristãs.
Gênesis 43, 11 diz assim, ó. Então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é fazer isto, do mais precioso desta terra, em vossos vasos, e levai ao homem um presente. Levai ao homem um presente. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, pistácia e amêndoas. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que você vai se identificar com esse texto, porque na verdade com esses presentes, porque eles representam muito, em alguns momentos das nossas vidas, que a gente tem passado na nossa família, que a gente tem enfrentado no ministério, na igreja, na sociedade. Amém? Vem comigo nesse texto. Eu vou fazer uma síntese para você vir acompanhando comigo esse texto. O Jacó, meus irmãos, ele enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimento, para comprar comida. Depois de 22 anos que o José os viu pela primeira vez. E sendo 13 anos de provação, 7 anos de fartura, daí você já vê que já são 20 anos, sendo 2 anos de seca. Daí o José, ele se esconde, ele vê os seus irmãos e tem todo aquele processo, ele se esconde, ele chora, ele se refaz. E o José, ele se controla ali, com aquelas emoções, turbilhão, para não falar realmente quem ele é. E ali ele sempre perguntando para os irmãos dele, e aí, como é que é lá? Como é que vocês são lá? Vocês conhecem um pouco da passagem? E sempre perguntando para os irmãos ali. E depois ele vai fazer toda aquela trama, né? Eles vão pegar a taça, vai colocar no saco, né, para esconder. Depois eles vão para casa. Aí tem toda aquela trama que ele vai preparar todo aquele para prender eles depois. Só que aí, logo em seguida, depois que eles fazem isso, o José, ele vai deixar uma senha aqui, meus irmãos. Você vai entender o que eu vou dizer. Ele vai deixar uma senha, anota aí essa senha. No capítulo 42, no seu versículo 17, ele vai colocar os seus irmãos presos por 3 dias. Eles vão ficar ali por 3 dias. E ali, ao passar esses 3 dias, o José, ele vai falar assim, está no seu texto, depois você olha. E vivereis porque eu temo a Deus. E vivereis porque eu temo a Deus. Esta é a senha, depois você vai entender depois. Quando o José, ele fala isso para os irmãos deles, logo em seguida, os irmãos dele vai até Jacó. E eu vou conjecturar aqui para você entender. Depois eles falam, papai, nós estamos lá no Egito, nós conversamos com um homem lá no Egito, e ele era governador. E aí o Jacó ali todo, né, sem entender nada. E aí eles falaram assim, papai, ele fala que ele teme ao nosso Deus. E ali Jacó ouvindo toda aquela conversa, mas espera aí, o Jacó, ele é inteligente, irmãos. O Jacó, ele é experiente. O Jacó, ele lutou com o anjo ali. Então ele está entendendo, interpretando o que os meninos estão falando para ele. Tanto que ele fala assim, tá, meus filhos, o que aconteceu mais lá? Além disso tudo. Aí eles falam assim, papai, e além disso, além de ele temer o nosso Deus, ele também falou que tem filhos, que é casado. E aí o Jacó peraí, começa a interpretar, peraí, meus filhos, se este homem é um homem esse homem aí, ele fala assim, este homem aí, ele tem nomes com filhos hebraicos, este homem teme a nosso Deus. E ali o Jacó, peraí, já estou entendendo a mensagem. E aí o Jacó pega e fala assim pros filhos deles, filhos, peraí, como chama o nome dos filhos deste homem aí? Aí os meninos falam, papai, ele falou que o nome de um dos filhos dele, um é Efraim
e o outro é Manassés. E ali José já captou a mensagem. E ali os meninos falam assim: pai, um aponta para um nome de aflição, o tempo que ele passou na casa dos pais. E o outro aponta para o tempo de honra que ele viveu no Egito. E aí eu pergunto para vocês: quem é que abate? Mas quem é que exalta também? E o Jacó está ali, irmãos, ouvindo toda aquela história. Então ele falou assim: filhos, pela história que vocês estão me falando aí, pela história que vocês me estão contando, lá tem feridas. E nós precisamos cuidar dele. Foi o texto que vocês leram aí, vocês vão entender para que são esses presentes. Então Jacó fala assim: então vamos cuidar dele. Mas o Jacó, ele não sabe que o José, ele está vivo. Então o José, quando ele recebe esses presentes, ele olha assim e ele não desfaz. Ele entende a mensagem. Porém o Jacó não sabe que o José está vivo. E quando o José ganha aqueles presentes assim, ele entende a mensagem, ele vai receber a mensagem, e ele vai guardar, e ele não vai desfazer. Sabe por quê? Pode perguntar, por quê? Com fé. Pergunta, por quê? Porque o bálsamo, ele cura as feridas. Escuta isso aqui. O bálsamo, ele era utilizado para os mercadantes da época, lá em Gileade. Eles vendiam para fazer o remédio, para curar as feridas. Tanto que lá em Jeremias 8, 22, depois você vê, que fala sobre isso. Então José, ele estava ferido sim, na alma, no espírito, no corpo, internamente, externamente, havia marca neles. E quando José, ele viu esse bálsamo, ele já discerniu a mensagem. O pai sempre terá um bálsamo para os filhos que passam por lutas e provações penosas. O pai sempre vai ter um bálsamo. Como assim o nosso irmão José passou. Agora, para aumentar a sua fé, pensa num Deus que dá aquilo a você que ninguém tem. Pensa num Deus poderoso. Pega só um deles só. São 6, pega só um deles só. Para cada um momento da sua vida que você estiver passando, para cada contexto que você estiver passando, pega só um. Mas de uma coisa é certa, meus irmãos: a terra do Senhor, ela é farta. Você acredita nisso? A terra do Senhor, ela é farta. Escute isso aqui. Deus tem mel, Deus tem mirra, Deus tem terebinto, Deus tem especiarias, Deus tem amentos. Já era para você ter dado um glória aí. Deus tem presentes para aqueles que suportam o tempo de anonimato e o tempo de provação. Você entra de um jeito, já sai de outro. É diferente, você sai diferente, você sai renovado, você sai cheio, você sai com curas, você sai com milagres, você sai com frutos, você sai com ministério, com dons, você sai com unção. É só quem acredita, tá? É só para quem acredita. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Todavia, Ele não vai começar te honrando, tá? Ele vai começar te curando. O Jacó, ele está mandando um bálsamo para o José, mas o Espírito Santo, ele sabe o que eu e você precisa. O bálsamo era para mexer com as feridas e
ferida ela não cura, ela não caduca com o tempo, tá? O bálsamo era de Gileade, terreno. Mas eu e você não quer esse bálsamo. A gente quer o bálsamo do Espírito Santo, que vem do alto, que vem de Jerusalém, que Ele vai verter dentro de mim e de você e vai curar. O Senhor, Ele vai tocar nas feridas, vai doer, mas vai sarar. E o mel era para curar, cicatrizar. E o mel cicatriza aquilo que Deus mexeu para arrancar da raiz, sabe? Da raiz da doença. Quem recebe esse mel aí vindo do céu? Quem pode receber? É do céu, não é meu. Não é meu, é dos céus. Irmãos, e esse mel aqui, ele não é de abelha, tá? Ele não é de abelha, é de tâmaras e uva. Os soldados iam para a guerra, nas feridas, eles amacetavam, juntavam e passavam. Olha só o aspecto humano de Cristo, o aspecto divino de Cristo. O que eu e você precisamos é de doçura que vem do alto. E o teu Deus é médico, tá? Teu Deus é Jeová Rafá. Ele também vai te mandar especiarias, perfume, terebinto, pistache. Escute isso aqui, já estou finalizando. Eles arrancavam as folhas das árvores para fazer as especiarias. E eles iam na mirra, eles pegavam um bastão, eles batiam, porque tinha espinhos. Eles batiam até sangrar, até chorar. Quando umedecia, eles faziam a mistura, o tecido, faziam o umedecido, eles faziam uma mistura para fazer o perfume, o remédio. O terebinto, com as suas raízes por mais de 10 metros de profundidade. O perfumista ia lá, ele tinha uma ferramenta apropriada e ele perfurava para pegar o perfume que ficava nas raízes. E o José recebeu todos esses presentes. Ele falou assim: realmente arrancaram as minhas folhas, realmente me perfuraram, realmente me bateram tanto até sangrar. Você entende o cuidado que o Espírito Santo tem comigo e com você? O Espírito Santo consegue conservar, mesmo quando não há flores, não há folhas em mim e em você. Mesmo quando você está perfurado, sangrando, mas o Espírito Santo continua cuidando de mim e de você. Amém? E aqui eu já estou finalizando. Já vou pedir para o Jefferson me ajudar aqui, para louvar um hino rapidinho. Irmãos, aqui eu finalizo. Aonde tem unção aí, aonde tem poder, aonde tem a revelação, aonde tem o perfume, se você ainda tem esse perfume, eu creio que tem, aonde você estiver, que venha ser exalando, 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 vem exalando, vem exalando, vem exalando. Amém, meus irmãos? E até aqui o Espírito Santo falou comigo, que Ele venha curar a minha e as suas feridas. O que aconteceu ali no monte ontem foi algo incrível, sobrenatural, que vem falando com cada um de nós. E eu creio que nesse congresso desse ano vai ser sobrenatural mais ainda. E Ele vai curar feridas, Ele vai curar dores com as especiarias que vêm do alto. Amém?
Glória a Jesus.